E hoje vamos falar de uma pessoa que deveríamos estar perto dela o tempo todo, ter ela por perto o tempo todo. E ela precisa ser convidada. Ela precisa ser convidada para poder agir, que é o Espírito Santo. Lá em João capítulo 16, a gente vai falar um pouquinho desse capítulo. Vamos esmiuçar um pouco essa palavra. Diz assim, João capítulo 16. Falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês da sinagoga. Ou seja, eles vão expulsar vocês da igreja, vão expulsar dos lugares que prestamos culto. E continuando, e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que, com isso, está prestando culto a Deus. E isso já acontece hoje. Quantas pessoas já não matam pensando que está fazendo isso para Deus? Ô Júnior, dá para apagar um pouquinho essa luz aqui? Só diminuir um pouco, está bem forte. Ai, obrigado, irmão. Deus abençoe. Estava ficando cego aqui. Pensei que a glória de Deus estava forte. Deixa eu ler de novo. E até chegará a hora em que todos aqueles que os matar pensará que, com isso, estará prestando culto a Deus. Jesus já vinha falando, mostrando que as coisas que estão acontecendo hoje. Quantas pessoas matam dizendo que é em nome de Deus? Quantas pessoas fazem tantas coisas falando que é em nome de Deus e não é, não tem nada de Deus nisso. Saulo foi assim, Saulo matava, buscava, perseguia os filhos de Deus, pensando que estava fazendo a vontade de Deus. Só que chegou uma hora que isso acabou. Jesus apareceu para ele e mostrou por que ele estava perseguindo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele viu tudo que ele estava fazendo errado. Algumas pessoas que eram usadas pelo Espírito Santo, na época, poderia até ser usada pelo Espírito Santo, mas estavam fazendo algo diferente do que era daquela época. Revelava alguma coisa, mostrava isso, mostrava aquilo, e para alguns poderia ser bruxaria. Quantas pessoas não queimaram pensando que era bruxaria? Lógico, muitas coisas era bruxaria, mas outras era o Espírito Santo agindo. Só que na época eles não entendiam isso. E continuando, isso farão porque não conhecem o Pai, e nem a mim. Tudo isso por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento e ignorância daquele povo. Eles não conheciam a Deus, eles não conheciam a Jesus, eles não andavam com Jesus, então não conheciam Ele. E eles achavam que estava fazendo tudo em nome de Deus, fazendo bem, estava fazendo algo bom, e não estavam. Mas estou falando essas coisas para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isso para vocês. E a gente está lembrando disso agora. Jesus já estava avisando lá atrás, então estamos lembrando o que ele está falando. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta: para quê? Para onde o Senhor vai? E pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei o Consolador. Olha que coisa linda isso. Se prestar atenção, Jesus está falando: eu preciso passar pelo que eu estou passando. Eu preciso passar pela a via dolorosa. Eu preciso ser crucificado. Eu preciso estar na cruz. Eu preciso chegar ao Pai para que eu envie o Consolador. Vocês não vão ter mais a minha presença. Porque naquela época, para você ter a cura, para você ver os milagres de Jesus,
Jesus teria que estar presente. Ele teria que estar ali, ao vivo, corpo físico. Só que ele fala, eu vou porque é melhor que eu vá para eu mandar o Consolador. Só que o Consolador é quem? É o Espírito Santo. Então, Jesus, precisamos para ter o milagre fisicamente. Só que o Espírito Santo, em todo lugar vamos ter ele. Ele vai nos consolar, ele vai nos ajudar, ele vai estar conosco em todo momento. Então, era melhor ele ir e enviar o Consolador. A presença do Consolador era melhor, a presença do Espírito Santo era melhor. E hoje, tem muita gente que precisa mais do consolo do Espírito Santo do que o conselho de Jesus, do que uma parábola de Jesus. Precisa ser acolhido com o Espírito Santo do que receber a cura. Agora, algo interessante, para a gente entender como funciona, como que é o Espírito Santo, como é Deus, Pai e o Espírito Santo. Se a gente olhar para o sol, se olhar alguns segundos para o sol, lógico, é difícil prestar atenção, mas ficar alguns segundos a gente consegue ver certinho a simetria do sol, o círculo corretamente. Se a gente olhar para baixo, a gente percebe que o sol ainda está ali por causa da claridade. Se a gente fechar os olhos, a gente ainda percebe que o sol está ali por causa que está quente. Se um cego também consegue perceber por causa que está quente. E isso é igual com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando você olhar para o céu, olhar para Deus, você vai ver, você não vai conseguir enxergar, porque a glória é forte. Você não consegue ter aquela percepção forte de parar os olhos e olhar. Mas é tão forte por causa da glória de Deus. Se você olhar para a terra, você vai perceber que Jesus caminhou na terra. Jesus estava ali conosco. Então ele estava em terra. Você sabia que Jesus estava ali. Mas a partir do momento que você fecha os olhos, você sente a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está nesse momento, que a gente pode senti-lo, que a gente pode, se tiver algum problema, alguma coisa, ele direciona os nossos caminhos. E como é bom andar com o Espírito Santo. Como é bom ter intimidade com isso. Você acordar de manhã e falar, bom dia, Espírito Santo. Como vai ser meu dia hoje? O que você quer que eu faça? Qual a direção que eu devo tomar? Porque ele faz isso por nós. E são 3 sensações diferentes. O Pai e o Espírito Santo é um. Como o sol também era um. A gente percebeu que a gente, nos 3 sentidos, olhando para o céu, olhando para a terra ou fechando os olhos, é um só também. Quando ele vier... Peraí, gente, errei. Quando ele vier, são três sensações, são 3 coisas que vai acontecer. Que ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e de juízo. Então são 3. Do pecado, como está tão errado as coisas hoje? O que é certo, hoje é errado. E o que é errado, hoje parece que é certo. O pecado de antigamente, se você está na rua, alguém beijasse, as pessoas ficavam escandalizadas. Hoje é normal fazer absurdos na rua que as pessoas acham normal. Isso é totalmente possível. Isso pode acontecer, mas não pode. Isso tem coisas que são pecado e sempre vai ser. Mas o Espírito Santo constrange a gente quando a gente está pecando. Se a gente está assistindo alguma coisa errada, o Espírito Santo, se você tem aquela intimidade com o Espírito Santo, ele vai te tocar e vai falar, por que você está assistindo isso? Por que você está vendo isso? Está vendo alguma coisa na internet, aparece aquela mensaginha, aquele desenho do lado. Você fica, dependendo se você não tem intimidade com o Espírito Santo, você fica ali tentado. Mas quem tem, o Espírito Santo já fala, por que você não fechou ainda?
O que você está fazendo olhando isso? Ou está sozinho em casa? O Espírito Santo também está de olho. Quando temos intimidade com o Espírito Santo, ele nos constrange. Ele não vai deixar a gente fazer coisas erradas. E a justiça. A gente vivemos num mundo cheio de ódio. Se a gente posta alguma coisa de Deus que que é diferente do que algumas pessoas entendem, eles começam a comentar, eles começam a criticar. E quando você começa a ter uma relevância, parece que você não pode se defender. Você começa, pega um exemplo do André Valadão, quando ele fez uma pregação que foi bem polêmica, quiseram até prender ele no Brasil por causa disso, tirando um texto fora de contexto. Ele falou algo e eles pegaram só aquele pedacinho e mudaram tudo. Mudaram tudo que ele estava falando. E como ele conseguia se defender disso? Você pode colocar um advogado, fazer alguma coisa para se proteger, mas a gente não consegue mudar a mente da pessoa. Quem só consegue fazer isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo que é o seu defensor, é a sua justiça. Quando se sentir injustiçado, o que a gente deve fazer é dobrar os nossos joelhos. E orar ao Espírito Santo para ele vir e nos consolar e ser a nossa justiça, ele tomar a frente de tudo isso. E o juízo? O juízo, que é o mais forte, é quando a ficha cai. É quando a gente sabe que o dia está chegando, quando as coisas começam a dar errado, e o Espírito Santo vem e fala, não é isso. Você tem que fazer exatamente isso. Todo dia a gente tem que orar por Espírito Santo, buscar a face de Deus, dobrar os joelhos. E eu venho falando muito daquele momento de você ter Deus ou o Espírito Santo na sua mente o tempo todo. E era nesse momento que eu queria chegar, para você saber ter intimidade com o Espírito Santo. No momento que você começa, como eu fiz, ninguém fez, né? Mas vou perguntar, viu? Alguém pode ter feito. Alguém fez os 10 minutos? Fez? Não, os 10 não. Quantos? Calma aí. Eu fiz de manhã, de tarde, de noite. Tem uma bebê pequena, despertava, Ótimo. eu ia. Ótimo. Mas começou fazendo. Então você fez. São os mini hábitos. Você fez no tempo que seria bom para você. Algo que antes você não estava fazendo, então você não tinha em mente o Espírito Santo ou Deus na sua mente o tempo todo. Poderia até no decorrer ver uma palavra, alguma coisa, tudo bem, mas nesse momento você tinha ele percorrendo na sua mente o tempo todo. E isso é bom, porque, você vai se sentindo confortável. Se algumas coisas acontecem no dia a dia, você está em paz. O Espírito Santo te consola. Ele está ali, te dando paz, te deixando um refrigério tão bom. E nada vai interromper a sua caminhada. E é maravilhoso. Tem alguma coisa que aconteceu nesses dias que chocou, que você falou, que bênção isso? É breve, é porque parece que conforme a gente permanece buscando, a linha ela permanece reta. Mesmo que aflições, as coisas que acontecem no dia a dia acabam deixando a gente meio desmotivado, ainda mais que eu sou recém-chegada aqui. Mas, querendo ou não, parece que o nível permanece. Você passa por aquilo dali no mesmo nível. Não tem aquelas ondulações, né? Exato. É muito bom. Saber passar, parece que te revigora das coisas que você vai passando que você não imaginaria. Que antes o desespero poderia bater, as lágrimas, não é que as lágrimas não venham, elas vêm. Vem, mas o Espírito vem e consola. Exato. O nível permanece. Eu acho que o foco é esse. Você pode andar só em cima do nível. Sim. E é essa linha juntamente com ele. Porque vai acontecer, a gente é
gente não Vai não ter é problemas. controle de tudo. Vai Mas é ter. como você passa por aquilo dali. E você vê a diferença, é real. É real. É bom demais. Glória a Deus. Palmas para o Espírito Santo e a irmã ter feito isso. Agora vocês viram que não foi só comigo que acontece, nem com a Thalita. A irmã fez. Façam também. Mas é maravilhoso, porque fica aquela linha tênue, né? Exato. E vai ter problemas, vai ter coisas que possam tirar a gente do foco, tirar a gente da presença de Deus, só que a gente está revestido. Então vai bater e voltar, vai bater e voltar. E isso não vai atrapalhar, você vai continuar firme no mesmo foco. É maravilhoso. É maravilhoso. Deixa eu ver que hora que é. Hoje a palavra vai ser breve, porque o Espírito Santo é simples, é fácil de entender, ele é tão gostoso. E para a gente, como a gente entende que a gente está cheio do Espírito Santo? Ah, mas como você sabe que é o Espírito Santo que está falando com você? Tem pessoas que a partir do momento que você está, pelo menos, eu posso dar exemplo, quando eu estou orando por alguém, me treme todo. Eu me arrepia, dependendo do que o Espírito Santo queira falar com essa pessoa, me treme todo. Outras pessoas que estão recebendo a presença do Espírito Santo, que estão sentindo a presença do Espírito Santo, caem em poder. É tão forte a glória de Deus, é tão forte a presença dele, que ela cai. E começa a chorar, começa a adorar. É muito bom, é muito bom. E é isso que eu desejo para vocês, que vocês sintam a presença do Espírito Santo de uma maneira tão grande, que vocês sejam cheios, que nada venha interromper o seu dia a dia. Que vocês venham ser focados na cruz do meio, tá focado ali, caminhando, e nada, nem a cruz da direita e nem a esquerda, vem interromper. A palavra de Deus faz que 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e você não será atingido. E é assim que tem que permanecer. O Espírito Santo, quando a gente está cheio da presença dele, um ambiente bom, um ambiente favorável para ele agir, é maravilhoso. Só que ele não vai agir num bar. Não tem como ele agir num bar, porque não é ambiente para o Espírito Santo agir. A Bíblia relata como uma pomba, né? O Espírito Santo uma pomba. Agora você vê uma pomba no bar, uma pessoa estiver saindo, ela foge, ela some, ela não fica ali, para vocês verem como é sensível a presença do Espírito Santo. Ele tem que ter o ambiente certo, a hora certa. O Espírito Santo se apresenta na nossa vida como resposta de promessa de Jesus para conosco, que ele é o advogado de defesa, é o nosso consolador, é o nosso encorajador e o nosso conselheiro. Ele nos consola, ele nos encoraja quando a gente está pensando, não, será que eu vou? Aí o Espírito Santo fala, não, eu estou com você, você pode ir. Você precisa de um conselho? Quem melhor que o Espírito Santo? Pô, será que eu faço tal coisa? Dobra seu joelho, ora o Espírito Santo e ele vai te dar a direção. Ele vai te dar o conselho se é para você fazer ou não. Às vezes a gente reclama que a gente está em tal lugar, acontece alguma coisa com o carro. Pô, mas aconteceu tal coisa. Só que se a gente está cheio do Espírito Santo, a gente dá glória a Deus. Mas se a gente não está, a gente reclama, a gente murmura. Aí vai ser igual o povo de Israel, né? Vai demorar 40... O povo de Israel foi 40 anos para chegar na Terra Prometida. Você vai demorar 40 horas para chegar no local, porque o carro não está pegando, por causa da nossa murmuração. Se a gente murmurar, reclamar, se irar, dificilmente a presença do Espírito Santo vai estar conosco. Às vezes a gente sente que está sozinho, sem esperança, que não tem ajuda nenhuma. Que falta algo tão importante. Uma é a presença do Espírito Santo e a outra, o que estamos fazendo com o nosso tempo? Por que estamos sentindo vazio? Onde a gente está colocando a nossa energia? A gente está colocando a nossa energia quando sai do culto, chega em casa e já liga a televisão? Eu já estou recebendo isso.
Acho que eu estou falando isso, mas quem está recebendo primeiro é eu. Porque Deus já me incomodou várias vezes disso. A gente sai de um culto, que o culto é tão maravilhoso, a gente sente tanto a presença do Espírito Santo. É tão forte, quando a gente chega em casa, de vez a gente sentir, continuar com aquela adoração, com aquele clima bom, com aquela presença do Espírito Santo, a primeira coisa que a gente faz é ligar a televisão. E foi como um sopro. Tudo que a gente viveu aqui. Tudo. Ele some de uma maneira, porque o teu foco já mudou. O seu foco começou a ser a sua série, o seu foco começou a ser a reportagem, ou qualquer outra coisa que você venha assistir na televisão. Mudou, foi. E Deus quer essa intimidade. Deus quer que a gente comece a ter essa intimidade mais com Ele. Saiu do culto, vamos continuar na mesma adoração, no mesmo foco, buscando cada vez mais. Ah, mas eu estou cansado. Todo mundo está cansado, mas quando você está com um problema, a primeira coisa que você busca é Deus. Então, quando você estiver com um problema e for buscar Deus, Deus pode falar para você, eu estou cansado? Ah, não, eu estou cansado. Depois eu te ajudo, meu filho. Ele não vai fazer isso. Ele sempre vai estar disposto a te ajudar. Não importa o que você esteja fazendo, Ele vai estar disposto a te ajudar. Só que no momento que você está cansado, você não quer buscar. No momento que você está bem, está feliz, você também não busca. A maioria das vezes a gente busca a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, quando temos problema. Mas quando as coisas estão boas, nem agradecer, às vezes a gente agradece. Vamos começar a agradecer mais, reclamar mais. Corta isso, reclamar menos. Reclamar menos. E eu fiz de novo, a Thalita vai me matar depois, porque eu fiz... Estou voltando a fita, ela não gosta, ela fica brava comigo. Falar, pastor, se você estiver assistindo, não é só o pastor Leandro que faz essas coisas que você faz, olha a cara feia para ele, a Thalita faz isso para mim também. Mas Deus é muito bom, muito bom. Então, quando eu falei das horas, era para a gente ter essa presença do Espírito Santo. Quando eu falo isso, não é para me vangloriar. Eu falo isso porque o que eu experimentei, eu quero que vocês experimentem também. Eu não falo que, é 1000 maravilhas o que eu vivo. Não é, eu passo por provações todos os dias. Mas como a irmã mesmo falou, é uma linha tênue. Ela não vai mudar. Os problemas virão, as coisas virão, mas ela não vai mudar, ela vai continuar naquela linha. E dando glória a Deus. Isso que é o bom. Feliz. Como era aquela música lá? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. Né? Pena que o irmão foi para a glória por causa da Covid. O Lázaro, né? Ele foi dar glória a Deus. Mas Deus é bom demais. Então vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. E os músicos quiserem subir, por favor. Pai, obrigado, Pai, por mais um dia na sua presença, por mais um momento ministrando a tua palavra, te adorando, te buscando. Eu peço, Pai, que o Senhor venha de encontro a cada um aqui hoje, Pai. Que eles possam ter uma experiência diferente, Senhor amado, com o teu Espírito Santo, Pai. Que eles possam, Senhor amado, no momento de angústia, no momento de aflição, que o Espírito Santo venha consolar os corações de cada um, Pai. Derrama a tua glória sobre a vida deles, Pai querido. Em nome de Jesus, que encham os corações deles com a tua glória, com a tua Shekinah, com o teu afago, com o teu abraço. Eles necessitam e precisam disso, Pai. O Jesus subiu para que o Senhor para mandar o Consolador veio, Pai. Ele está aqui, Ele está pairando nessa igreja agora. Então sinta a presença dEle, sinta a presença dEle. Como é bom sentir a tua presença, a tua essência. Como é bom estar próximo de ti, Pai, te buscando, tendo intimidade contigo. E eu peço, Senhor, que o Senhor continue derramando a sua glória, Pai,
sobre a vida de cada um deles. Cuide da família deles, cuide do trabalho deles, Senhor amado, dos seus filhos, Deus. Vai derramando a sua glória sobre cada um deles, Pai. Que o seu Espírito Santo venha visitar o lar deles agora, Pai, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que não provém de Ti, que estiver naquele local, Senhor, eu peço que caia por terra em nome de Jesus e vai para um lugar onde o Senhor mandar, Pai, e que não volte. Da mesma maneira que o Senhor mandou aquele espírito mau jogando para os porcos, eles caíram numa remanceira, faça o mesmo, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Que eles venham se sentir acolhidos, Pai, que eles venham se sentir, Senhor amado, bem na Tua presença, que eles venham ter, Senhor amado, vontade de ler a Sua palavra, que eles tenham, Senhor amado, revelações a partir do momento que estiver lendo a Sua palavra, Pai querido, e ali, Senhor, venha falar com eles, Pai, de uma maneira diferente, Deus, onde eles colocaram a planta dos pés deles em qualquer lugar do trabalho, Senhor amado, que a Tua glória seja estabelecida naquele local, Pai. Oh, Senhor, em qualquer lugar onde eles forem, Senhor amado, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que as pessoas vejam algo novo em cada um deles e comecem a falar: que coisa nova, que é isso, que eu estou vendo neles, o que está sendo diferente neles, onde eles estão vendo isso. E eles sintam, Senhor amado, a Tua presença, Pai, que eles sintam a glória, Senhor amado, através da vida deles, Senhor amado, em nome de Jesus, e eles venham ver onde eles estão recebendo tudo isso, onde eles está fazendo a diferença na vida deles, onde está fazendo a diferença na família deles, Pai querido. Eu te peço, Pai, encham, Senhor amado, eles com Tua glória.